Tricotá. Oferecimento Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Muitas pessoas passam a vida procurando o seu propósito, como se ele fosse algo pronto, esperando para ser encontrado. Mas será que o propósito é uma descoberta ou uma construção? A verdade é que poucas trajetórias seguem exatamente o plano inicial. Mudamos de cidade, de profissão, de sonhos e até de prioridades. E muitas vezes essas construções acontecem ao lado de outras pessoas. Sócios, parceiros, amigos e até dentro de casa, quando casamento e negócios caminham juntos. No programa de hoje, vamos falar sobre propósito, mudanças de rota, sociedades e parcerias. Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando mais um Tricotá, hoje vamos falar sobre propósito, parcerias, escolhas, sociedade, trabalhar em sociedade com o marido. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas desse programa. Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, Pam. Preparada. Gosto de falar sobre propósito. Ótimo. Vamos lá. Está aqui com a gente também Thaísa Nusa, que trabalha em sociedade com o marido também, né? Também. É a parte difícil, viu? Não misturar os assuntos. Só assim, não vamos falar de trabalho. Aí ninguém fala nada. Ótimo. Vou querer te ouvir. Está aqui com a gente também ela que é nutricionista e também é sócia do marido, gente. Olha só, Luciana Kirsten. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, esse tema eu amo, porque funcionou para mim. Sim, e o seu marido já esteve aqui como nosso convidado, né? Também falando sobre sociedade. Ótimo, a nossa convidada de hoje, ela é empresária, tem uma história super interessante sobre propósito, mudança de rota. Vou convidar para vir para cá, Marcela Bastos, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, pode se sentar. Olá. Ô Marcela, antes da gente começar a falar sobre sociedade, sobre a tua... Eu vou pedir para você contar um pouquinho da tua história pra gente entender um pouquinho melhor. Sim. Bom, estou como empresária há 12 anos, casada há 11, então a minha sociedade começou bem cedo. Eu sou bailarina formada. Sim, gostei de saber dessa parte. Sempre gostei muito de dançar, até hoje. Sou casada, tenho 2 filhas, uma de 8, a Luísa, e uma de 6, a Alice. E fiz jornalismo, fiz faculdade de jornalismo aqui na região. Depois fui para São Paulo para fazer uma pós lá em marketing e depois voltei para cá para abrir minha empresa e trabalhar. E você estava trabalhando em São Paulo, estava numa carreira, ok? E o que te fez pensar em voltar para a cidade de Santos? Bom, é aquela coisa, eu trabalhava em São Paulo, mas chegava sexta-feira eu vinha correndo para a Baixada Santista de novo. Queria vir para Santos, para praia, para encontrar meus amigos, para ter aquela calma, porque só para ir até o meu trabalho eu levava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então era praticamente o tempo de vir para Santos. Então eu sempre tinha isso em mente. Um dia eu vou voltar. Não é aqui que eu quero ficar. Você já pensava isso? Eu já pensava. Tá. E aí, eu fui conhecer meu marido em São Paulo, mas ele é de Santos. Eu falei, gente, Não é possível. conheci ele lá. E ele é um dos melhores amigos do meu irmão. E eu não conhecia. Gente, quando tem que ser, tem né? que ser. E aí ele foi no meu aniversário, a gente se conheceu. E aí a gente acabou ficando juntos e a gente começou a pensar, vamos casar, vamos construir nossa família, nossa empresa, tudo. E os dois, a nossa maior conexão, mas em Santos, né? Não vai ser. Ainda bem, tem que ser esse match, né? Combinar direitinho. E foi aí que eu tava trabalhando numa empresa de aviação. Eu tava lá no marketing também, fazendo a parte de jornalismo todo, dos releases, enfim. E aí, ele também trabalhando no marketing em outra empresa, a gente resolveu mesmo pedir demissão e fazer nossa vida em Santos. Voltamos, aí a gente falou assim, tá, e agora?
A gente vai abrir uma empresa do quê? Como é que vai ser? O que a gente gosta, o que a gente não quer? Aí a gente começou a pesquisar. Começamos a ver o que tinha, o que faltava aqui em Santos, o que poderia melhorar. Aí foi aí que eu comecei a conversar com meu pai, porque a gente sempre vai na família, né? Então eu sou muito próxima dos meus pais, a gente trocando bastante ideia. Meu pai já trabalha no segmento da água há mais de 45 anos. Ele falou, filha, tem mercado para todo mundo. Então, assim, eu divido hoje com os concorrentes, por que não dividir com você também? Então, assim, temos espaço para todos. Né? Posso te passar todo o meu know-how, você vai conhecer sobre isso e aí você encontra novos produtos, novos segmentos para você também encontrar aí o seu caminho. Foi aí que a gente abriu a Pura Água e Ar-Condicionado. E aí eu fui encontrando, a empresa dele é só de água, a minha hoje tem a parte do ar também. Aliás, desde o começo, né? Tem a parte do ar. E aí a gente foi vendo novos segmentos, tudo, fiz o benchmark, porque aí a gente começa a trazer as nossas experiências, né? Ligar para outras empresas, verificar quais são as falhas, o que pode melhorar. Falei, não vou abrir uma empresa de só instalar ar-condicionado, só vender um produto, eu quero levar saúde. Quais são os produtos que eu realmente vou proporcionar? Mais conforto, mais saúde. E aí a gente foi trilhando o nosso caminho e hoje com vários produtos e segmentos aí para trazer mais conforto para todos os clientes da região e Litoral Norte. E eu posso falar sobre 2 produtos. Posso falar porque eu tenho na minha casa. Tem um filtro. Viu, minha nutricionista? Estou bebendo mais água. Mas eu vi. E muito obrigada pela contribuição, porque assim é algo que a gente precisa conscientizar as pessoas, que elas precisam de água. E o queridinho, tá? É o meu queridinho, que é o chuveiro com filtro, que mudou completamente minha pele, meu cabelo. Se vocês ainda não têm, vocês já saiam daqui do programa já encomendado, porque vale muito a pena. Gente, não é merchan, tá? Não é nada de merchan, é porque quando eu gosto, e realmente é falar em saúde, enfim. Vamos voltar pro propósito agora. Microbiota da pele. Microbiota da pele. Não, isso é verdade, porque eu fui na casa dela e eu falei, nossa, seu cabelo tá diferente. O que você fez? Juro, de verdade. Aí ela, menina, é o chuveiro. Aí eu falei, gente, então funciona mesmo. E porque muitas vezes nós, mulheres, a gente investe em produtos, shampoo bom, máscara boa. E às vezes um detalhe, que é um detalhe muito mais importante. Que seria o básico, na verdade, né? A gente deixa passar Sim, com certeza. A água, quanto mais pura puder ser, tanto para consumo, quanto para parte assim, de cuidados da nossa pele, do cabelo, é o essencial. Então, assim, eu falo, eu tenho filtro em tudo, onde eu puder colocar. E quando a gente viaja, a gente sente realmente essa diferença, né? Principalmente quando a gente vai pro interior, nossa, meu cabelo tá tão bom aqui. E a nossa região, ela pede esse cuidado maior, né? É mais seca, então dá mais sede. Eu era uma que, antes de trabalhar com isso, eu não bebia muita água. Então, assim, eu tinha infecções urinárias, aquela questão toda. E aí, foi comportamental. Várias medicações, tudo. Aí, até que eu peguei um médico e falou, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa consumir mais água. E foi aí que a gente foi mudando, entendendo. Aí eu fui vendo quanto isso era muito importante. Porque a gente precisa mudar a nossa postura, né? Sim. E aí, comecei a consumir mais água e falei, não, onde pode ter mais essa qualidade, onde a água pode ser melhor? Pro cabelo, pra pele, enfim, pra vida, né? Onde a gente puder ter água filtrada, boa, a gente tem que ter. Então, se vocês não têm na casa de vocês, já deu match aqui. E eu quero de viagem agora. Eu quero um que eu sei que dá pra levar, porque eu sei que faz... A gente acostuma... Tem tipo adaptador? Tem um refil, Gente. um filtro que você pode colocar. Claro, vai precisar talvez de alguma ferramenta ali, alguma ajuda, mas nada impossível. Dá pra você levar e colocar. legal. Aluguei uma casa, numa temporada, tal... Coloca um filtro no seu chuveiro para Então, continuar. se você ficou curioso, vai lá no meu Instagram também, tem várias informações, eu mostro tudo lá, vocês vão conhecer o filtro e o chuveiro, que é o meu queridinho. Vamos voltar pro propósito. Bora. Eu, por muito tempo, fiquei muito presa nessa questão de propósito. Ai, qual que é o meu propósito de vida? E eu ficava confabulando milhões de ideias. Eu queria ouvir de vocês. Hoje, para mim, propósito é uma coisa muito simples. Ser feliz nesse mundo, gente. Ponto. Não tem outra coisa. Mas eu queria ouvir de vocês, porque eu sei que tem gente em casa que precisa ouvir a experiência de vocês. Vai, Thay. Bom, eu falo que propósito e negociável, pra mim, são coisas semelhantes. Então, o meu propósito enquanto pessoa, Tainara, é ter paz. E ter paz nas minhas escolhas, nas minhas relações, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, de fato, o meu propósito é
fazer que essa paz exista na minha vida, comigo mesma. Aí quando a gente vai para a questão de trabalho profissional, que tem um propósito profissional, né, que acredito que foi o que mudou até a sua carreira, enfim, né, o percurso da sua vida, o meu vai pro propósito de dar confiança para as pessoas enquanto elas estão no digital, por exemplo. Legal. Porque sempre quando eu chego numa reunião, por exemplo, para entender o que vai acontecer, o que a gente quer fazer, sempre é uma questão única que a pessoa quer tratar, por exemplo, com um pacote de post, o que eu vou postar no meu Instagram, só que o X da questão tá bem antes disso. Então, o meu propósito, de fato, enquanto profissional, vai nessa parte de usar o autoconhecimento muito forte nessa questão das redes sociais e em como a pessoa vai se posicionar, em como ela vai estar ali, e para que ela tenha a confiança de fazer o que ela quer fazer, se comparando só com ela e com a melhor versão dela, e não com a fulana que tá fazendo uma coisa diferente, da trend X, PTO, e eu quero fazer igual porque eu tenho que fazer. Então, assim, eu tenho esses dois propósitos muito alinhados, e quando eu descubro que uma cliente minha, por exemplo, alcança isso, eu tenho paz. Então, assim, os dois estão muito bem relacionados e eles andam junto e não tem como, porque a gente sabe que metade da nossa vida é trabalho, não tem como fugir. A pessoa que fala, eu desligo. Até um pouco mais. Até um pouco mais. A pessoa fala, mas eu desligo. Chega um momento que eu não consigo pensar em trabalho. Parabéns, porque eu não consigo. Eu tô aqui, eu tô pensando em tudo, tô pensando, né, em como solucionar alguma coisa para uma pessoa. A gente tá ligado o tempo inteiro e a gente tá se vendendo a marca e vendendo tudo. Então, eu acredito que o meu propósito são esses dois. Você, Lu? Meu propósito é gerar liberdade. Liberdade física nas pessoas e em todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu tento contaminá-las com esse bem-querer a si mesmo. O quanto que o seu corpo, ele te traz liberdade através das suas escolhas. E isso não é só por conta da profissão, porque não foi a minha primeira opção. Quanto na escolha de ser profissional. Então, quando eu escolhi a nutrição, eu estava muito consciente do que eu gostaria de proporcionar, de quem eu gostaria de ser e por que eu gostaria de ser. Então, o propósito, para mim, ele está muito alinhado com a liberdade, com trazer a lucidez, o conhecimento para as pessoas, para que elas tenham liberdade. Liberdade nas suas escolhas, liberdade para que possa viver os melhores momentos da sua vida. E tudo isso está alinhado também com o teu propósito, que é trazer para essas pessoas o conhecimento através da água, por exemplo, que é algo muito básico, mas é tão básico e tão óbvio que a maioria das pessoas negligenciam. E o óbvio precisa ser o tempo todo. Sim. O tempo todo. Então, para mim, é isso, é trazer lucidez, consciência, esse auto-amor e se acolher. A gente falou de acolhimento num outro momento, mas esse acolhimento. O que eu posso fazer hoje para cuidar do meu templo? Ótimo. E o quanto eu posso fazer? Eu tô bem curiosa para ouvir uma outra coisa, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Tudo bem. Thaísa, vem cá, você. Olha, é difícil. Você tem porque clareza? Eu tenho, mas a clareza para mim tá no propósito pessoal. O trabalho, para mim, ele faz parte de como alcançar um propósito pessoal. Eu nunca fiquei muito grilada com um propósito profissional, porque para mim trabalho sempre foi um meio de conseguir as coisas no meu pessoal, não no sentido financeiro, mas no sentido de tudo, de realização, de fazer o melhor que eu posso. É que agora, de uns anos para cá, eu me senti tão transformada por alguns conhecimentos na minha área que isso se tornou também um propósito com outras pessoas, né, de explicar e ajudar uma jornada de liberdade, de autoconfiança com relação a dinheiro, né? Então, mas para mim sempre foi uma coisa muito, muito mais pessoal, que tem que estar alinhada. É aquela coisa da gente tentar ser coerente nas coisas que a gente vive. Não dá para ser de um jeito no trabalho e outro completamente diferente na vida pessoal, né? Então, acho que o propósito tem mais a ver com a vida em si, não só do trabalho, sabe? Perfeito. Aí quando eu falo que pra mim é ser feliz, porque se eu tô feliz, eu trabalho melhor, eu produzo mais, eu faço mais. Exato. Então isso pra mim é meio que uma mola tudo junto. Claro que a gente não é feliz 100% do tempo, nem todos os dias, mas assim, eu fazer até as minhas escolhas profissionais, pessoais, de acordo com o que vai me deixar feliz. Perfeito. Então eu consegui entender isso assim, mas era tão simples e tão óbvio que era difícil. Por isso eu gosto de falar da liberdade, até pela liberdade de você estar triste. Sim. Você ser livre para chorar. Se acolher, né? Sim. Essa liberdade, para mim, é tudo. E você, Marcela?
bailarina, estava em São Paulo com uma carreira e aí resolveu trabalhar com qualidade de vida. Sim, assim, o meu perfil, eu também não consigo separar muito o pessoal do profissional. Eu ajudo todo mundo, seja na minha família, seja em casa, seja com os meus amigos, todo mundo fala, até me chamam, você precisa de alguma coisa, é só mandar mensagem para Marcela, porque ela tem uma indicação disso, daquilo, porque eu realmente me sinto muito feliz fazendo dessa forma, ajudando a todos. Então, assim, eu não consegui ver no meu trabalho algo que eu não pudesse dar continuidade a essa minha vontade, esse meu desejo que me faz feliz, que é ajudar. Então, eu poder levar mais informação sobre algo tão simples quanto a água, eu poder ajudar o cliente a decidir um ar-condicionado melhor para aquele projeto, que é o que eu tanto falo. Você tem que saber para onde é. É um quarto de bebê que você está fazendo? Eu tenho. Então, eu tenho que trazer a minha experiência como mãe. Tem que ser algo silencioso, tem que ser algo que não faça muito barulho, que seja aconchegante. É um quarto que está pensando ali na cor. Será que pode ser um colorido ou não? Então, assim, eu gosto muito de participar dos processos e puxar cada vez mais dos clientes e acabam se tornando amigos, né? O que eles realmente precisam. Então, eu não consigo separar, porque se eu tô fazendo os outros felizes, então eu tô feliz na minha vida também, né? Na minha família, com as minhas filhas. E aí a gente acaba pensando, poxa, o que me completa? Realmente é ajudar os outros para que eles tenham um acesso melhor às informações e eu possa ser mais completa e mais feliz também em casa, enfim, a gente se complementar, porque não dá. Eu não acredito em duas pessoas. A Marcela trabalho e a Marcela mãe. Não, a gente é uma só, não tem como, eu não consigo fazer dois papéis. Somos várias em uma, né? Eu falo, acho que são todos os papéis que formam a Vanessa, a Marcela, aquele serzinho único nesse mundo. De manhã eu sou mãe, porque eu fico em casa com as minhas filhas, isso é algo que eu não abri mão, e à tarde eu sou empresária. Que ótimo. Porque aí a gente consegue, são papéis diferentes, mas trazendo o mesmo propósito. Em casa estou ajudando, estou fazendo para deixar elas felizes e, consequentemente, eu também. Perfeito. Marcela falou sobre mudança de rota, né? De seguir um caminho e hoje eu acho que muitas pessoas acho que tem mais oportunidade de talvez fazer isso, de fazer uma mudança, né, de carreira. Eu fiz transição de carreira para trabalhar com comunicação e sei que vocês também, todas têm um histórico aqui. Eu queria entender, né, talvez alguém que está em casa, que gostaria de ouvir, o que foi decisivo para essa mudança na vida de vocês? No caso, eu estava com uma carreira estável, um bom cargo, um bom salário, mas eu não estava feliz. Aí eu volto na feliz do propósito, né? Então eu mudei completamente, fiz essa transição. Então não estar feliz naquele lugar foi algo decisivo para buscar o que eu busco hoje. Thaísa também estava num ambiente corporativo e mudou, foi trabalhar. O que foi decisivo para você? Além da parte de não estar cabendo naquele espaço, teve muito a ver com uma falta de perspectiva de crescimento. Perfeito. Então, para mim, evoluir é um valor. É uma coisa muito importante. E onde eu estava, acima do que eu estava fazendo, implicaria muito mais em relacionamento do que conhecimento. E provavelmente colocaria ali uma mudança de estado, né? De não morar mais, não é nem só na cidade, é mudar de estado. E era uma coisa que eu falei, eu não quero ficar longe da minha família, mudança para o meu filho, enfim. É um preço que você não queria pagar. Eu não queria pagar. Então, tudo isso combinou com uma oportunidade que eu falei, se eu não agarrar isso agora, eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não ter tentado. Porque pode dar errado, né? E na vida, a gente está vivendo cada vez mais, a gente também falou disso, é muito natural que isso aconteça. A gente precisa encarar com menos reticência essas mudanças de rota profissional, porque é muito comum. A gente não é mais a mesma pessoa, né? A pessoa que fez faculdade não é mais a pessoa que é mãe hoje. Então é muito normal que a gente mude de caminho, né? É muito tranquilo, assim, que a gente pare de se sentir tão pressionada a continuar naquela carreira do que esperam, porque eu já alcancei. Gente, está começando a vida, então tá bom, alcançou, que bom, vamos alcançar outras coisas, outros caminhos, né? Ter menos medo e menos se sentir menos pressionada, porque a sociedade faz isso, né? Mas como assim? Você vai largar? Já tava aqui numa empresa, não sei o que, né? Que loucura! Fala, gente, que loucura é você viver onde você não cabe mais. Por quantos anos? E que às vezes é o sonho daquela pessoa e não é mais o nosso. Não é mais o nosso. Né? Eu não quero mais isso e tá tudo bem.
Tainara, comissária, estava morando no exterior e aí voltou para o Brasil. O que foi decisivo? Eu acho que isso está muito alinhado com o nosso propósito também, né? Parando para pensar o que você falou de não estar num lugar que não te faz mais feliz, é isso também, é quando não faz mais sentido. Eu tinha tudo isso, mas eu olhava pra Tainara, que seria a Tainara daqui 3 anos, e pra mim não fazia sentido mais estar ali. Mas pelo tempo que eu fiquei ali, né, que eu morei fora 4 anos, fez sentido. Então, quando eu percebo que algo não tá fazendo sentido e eu vejo que por um tempo não tá fazendo sentido e que as coisas não estão fluindo, eu não tenho problema algum e apego algum em mudar de rota. Então foi quando eu quis mudar de rota, eu falei, tá, não tá mais fazendo sentido ali. Não tá indo de acordo com o meu propósito e com o meu inegociável, que é ter a paz. Não estava tendo paz. Então vamos mudar. O que vai acontecer? Não sei. Também o que aconteceria se eu continuasse lá? Também não sei. Eu acho que é uma descoberta, né? Então a gente tem que estar ali, se jogar. E eu me jogo mesmo de cabeça. Eu falo que pra mim não adianta colocar só o pezinho no raso, se é pra entrar, vamos eu acho massa, porque eu sou super medrosa. Eu admiro super, assim, essa... E eu vou Nossa, assim, sabe? medo. Eu não tenho medo. Quando eu decido, eu falo, não, eu vou e vamos ver no que vai acontecer. Vim também por propósitos, né, de relacionamento, também tinha outras coisas ali alinhadas a isso, então eu queria ser congruente ao que eu tava vivendo, se eu queria estar com uma pessoa fazia sentido sim, eu, né, mudar a rota da minha vida e tive muita paz enquanto eu fiz isso, mas óbvio que o caminho que leva até a gente chegar ali tem muitas coisas acontecendo, não é um mar de flores, né, não é uma coisa linda que você olha e fala, ai, tá tudo tão lindo, vou mudar de rota. Não. Hoje, quando a gente vê, parece fácil, né, mas naquele momento era algo que você fala, por onde que eu vou, tanto que às vezes as pessoas falam, ai, é que aí você pelo menos sai da zona de conforto, mas amor, não tava confortável. Ali já não estava, confortável. Quem disse que estava confortável, né? Disse? Você tá achando que estava confortável, não estava confortável. Então, assim, é mais ir por esse olhar de fazer sentido. E hoje a gente, né, tem uma liberdade no nosso trabalho de que a gente tem que recalcular a rota várias vezes. Então, hoje eu já não sinto mais essa necessidade de fazer grandes movimentos, porque eu tô sempre tendo que fazer movimento. Então, assim, eu olho e eu falo, caramba, mas mês passado eu tava fazendo isso, mas mês que vem é isso, e outro mês... A gente tá recalculando o tempo inteiro, e aí não ter esse apego de, não, eu vou ficar aqui, é assim que eu vou fazer, não vou mudar, eu acho que deixa a caminhada mais leve, né? E passa a ser mais flexível, que era algo que a gente também fala, né? De deixar essa caminhada mais leve, tirar esse peso da questão do propósito. Porque ele não tem que ser uma coisa dura e, não, eu tenho que ser muito dura com o meu propósito e agarrar ele daqui até o fim, né? Tipo, se daqui a 6 meses eu mudar, não posso mudar porque eu defini. Não, deixa ele ser flexível. E tem até uma frase que eu gosto que eu falo, erre cedo, erre rápido. Tenta logo, e se errar, recalcula e volta. E é assim, então acredito que seja por isso. Coisa bem, eu vou deixar você por último, tá? Tudo bem? Nessa minha transição, teve uma coisa muito... Assim, eu fui muito invalidada por muitas pessoas por estar fazendo uma transição de carreira aos 40 anos. 40 anos, você vai trabalhar com TV, você já é velha, né? Não dá, você lá. Eu olhei pra mim e falei, gente, eu tô me sentindo ótima nesse momento. Se eu não fizer isso agora, daqui a 5 anos ou 10 anos eu não vou poder fazer. Eu nunca falei uma empresa. Então é agora. Se tiver que errar, vai ser agora. E aí eu fui de cabeça e, graças a Deus, tô aqui. Antes de eu ir pra Lu, você já falou bastante sobre... Mas o que foi decisivo pra você, assim? Você falar realmente um ponto crucial que fala, putz, isso aqui é que vai me fazer voltar pra Santos. Família. Quando a gente pensou em casar, eu não consegui me ver em São Paulo mais. Rede de apoio, né? Então, assim, minha família é toda daqui. E eu queria essa vida que eu toda sexta-feira voltava pra ter. Que era da liberdade, ter a praia. Eu sempre imaginei criar meus filhos dessa forma. A praia é um negócio que pega a gente, pega muito. Né? A praia. E aí eu falei, eu não tive muita dificuldade em pensar. E como também o meu marido estava alinhado comigo, eu quero voltar. Eu também penso em filhos aqui ou não. Família pra gente sempre foi em primeiro lugar. Então a gente não titubeou e decidiu. Então foi família mesmo. Ótimo. Lu, se você quiser, você pode falar sobre algo que foi decisivo, mas eu queria ouvir de você, se quando você decidiu pela nutrição, né, se você imaginava o que você ia transformar na vida das pessoas hoje, se lá naquele momento você já tinha consciência? Não tinha consciência. Eu sabia, por isso que eu quis perguntar. Não tinha a menor consciência sobre aonde eu chegaria e aonde eu ainda vou chegar. Mas...
comigo não foi exatamente uma transição. Eu agreguei ao meu negócio. Eu tenho uma clínica odontológica que trabalha com reabilitação oral e eu sou sócia do meu marido desde 2007. E ali o que é muito recorrente, pessoas que têm problemas de saúde, muitas vezes até pela falta, ausência de dentes. Então ele faz essa reabilitação e o meu mundo, o meu universo é saúde. Eu respiro saúde todos os dias, respirava, inclusive antes da nutrição. Até que eu percebi que o meu estilo de vida fazia muita diferença na minha vida, na da minha família e das pessoas que estavam ao meu redor. Por que não agregar algo mais ao meu negócio e a mim mesma? Conhecer mais, aprender mais. E aí eu fiz a opção pela gastroenterologia, que é trabalhar com a saúde intestinal. Então, hoje, por isso que eu não tinha a menor ideia de onde eu chegaria, porque hoje os meus atendimentos, meus pacientes, é desde emagrecimento a problemas muito sérios de intestino, câncer, pólipos, enfim. Eu trabalho com prevenção e trabalho também com estilo de vida e saúde integrativa. Mas eu não tinha a menor ideia e esse é o meu propósito. Então, hoje, eu consigo preparar pacientes para uma cirurgia, para que elas não sofram os efeitos, né, os colaterais dos antibióticos. Então, isso já começa antes. Os nossos pacientes antes já recebem uma orientação nutricional e de probióticos, para que elas não sofram aqueles colaterais, que muita gente tem diarreia por conta de antibiótico. Não dormem ou fica com o intestino muito preso, fica mal-humorado, não consegue comer. Então, a gente faz esse preparo e é incrível ver isso acontecendo dentro da minha clínica, é incrível, é incrível. É uma realização, é um encontro de propósito, é um alinhamento com o trabalho do meu marido. Então, você que também trabalha com seu marido, ver as coisas acontecendo em conjunto com quem você ama, é um amor que transborda para os seus pacientes, para os seus clientes, e aí não tem como dar errado. Então, Lu falou de marido, a gente vai para um break rapidinho e a gente volta para falar sobre sociedade, parcerias e sociedade com o próprio marido. A gente já volta com mais Tricotar para você. Tá na Tri, tá na melhor. 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 Vem aqui ficar com a gente. Nossa rádio é diferente, é feita de alegria e emoção. Vem, abre um sorriso. É tão bom estar contigo, seja qual for a direção. 45 anos de sucesso, você já tem o ingresso. Vem comemorar com a gente, porque tá na Tri, tá na melhor. Nossa rádio é diferente. Vem pra Tri FM, vem pra Tri FM. Tá na Tri, tá na melhor. Quando falamos em HPV, muitas pessoas lembram apenas da relação com câncer de colo de útero. Mas o vírus também pode estar associado a alguns tipos de câncer de garganta e das amígdalas. E por isso, a vacinação, as consultas médicas regulares e a atenção a sintomas persistentes são atitudes importantes para a prevenção. Informação é uma das formas mais eficazes de cuidado. Momento Transmontano. Mais saúde para viver o melhor da vida. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre propósitos, sociedades, parceria. E agora eu já quero entrar assim, no assunto, porque nós temos aqui 3 casos muito bem sucedidos de casamento e de sociedade nos negócios também. Eu quero começar... Tainara vai ficar quietinha, eu também. Vou ficar de ouvinte. Né? Vamos ver se vale a pena ou não. Esse momento, eu já tive uma experiência que eu posso dizer que não foi tão exitosa quanto a de vocês, tá? Ok. Mas eu queria ouvir por que decidiram... pode começar com a Marcela. Por que decidiu trabalhar em sociedade com seu marido? Por que dessa decisão? Primeiro vamos lá. Nós dois tínhamos sonhos de abrir algo, né? Era um objetivo em comum. Era um objetivo em comum. Uhum. Então, quando a gente decidiu abrir a empresa juntos, a gente falou assim, bom, tudo bem, nenhum dos dois é empresário. Então, o que a gente vai fazer? Qual que era por a área onde dele? começar? Também do marketing.
Vocês estavam numa muito área, alinhados, né? Bem O universo alinhados. Não, todo o universo conspirou. falou, pode assim. juntar que vai dar certo. Sair daqui pra ir conhecer ele em São Paulo, pra voltar, né? Melhor Assim, amigo do melhor irmão. amigo do irmão. Assim, é Não, algo... gente, que eu nunca tinha visto, era pra ser, Não, é né? algo... Mas, e aí a gente falou, tudo bem. Aí a gente começou a pensar, tal, vamos abrir um negócio. Quando a gente pensou juntos, vai ser isso? Vai. E agora? A gente, como é que contrata funcionário, como é que monta a empresa? E a gente entrou num curso, né, para empresários, que durou aí 13 meses, e a gente foi entendendo, desde criar missão, valores, visão, enfim. Aí foi nascendo a empresa. E aí começaram os impasses, né? Não, porque são muitas opiniões, aí ele fala daqui, eu falo dali. E aí, no começo, é uma confusão. Sério? É uma briga. É mais... Aí você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu fui fazer isso? Vai cada um para um lado ou não vai? Mas aí a gente foi entendendo que, assim, o importante é que tem as funções bem divididas, o que cada um realmente faz. Então, eu sou o comercial, ok. Você é a parte mais técnica, é a parte que vai lidar com a contratação dos técnicos. Ele foi fazer um curso sobre instalador mesmo. Ele, como é que eu vou cobrar as pessoas se eu não souber, né, o que elas estão fazendo? Legal. Então, ele foi fazer esse, eu fui fazer mais de gestão de pessoas. E aí, a gente foi dividindo e vendo aonde era a área que cada um fazia melhor, né? E aí, hoje, a gente tem, assim, muito bem claro. Eu tenho algo para definir de uma questão financeira, de uma questão que é do departamento dele, tem que ter a validação dele. Eu não posso simplesmente avançar. Invadir. Então, quando você começa a determinar isso, aí fica mais fácil e flui muito melhor, né? Agora, o que fica bem difícil, que até hoje é um trabalho, é parar o assunto quando chega em casa. Isso Conseguir é muito dividir, difícil. né? Assim, porque quando você tá numa empresa, deu o horário, você vai embora. Exatamente. Você chega pra contar pra quem tá em casa, né? Agora, como é que você cessa talvez um problema lá que precisa resolver Não amanhã? cessa. Não Ah, Thaís, cessa, não não cessa, é verdade, não cessa. E assim, aí as filhas ajudam, mamãe, papai, trabalho. Volta pra cá. Volta, isso ajuda bastante. A gente, caramba, a gente ainda tá falando de trabalho. Porque o WhatsApp também atrapalha muito. Então, vem mensagem de trabalho 10 horas da noite, 9 horas da noite, domingo. E você não consegue, eu ainda tenho que trabalhar muito isso, não responder. Então, eu recebo mensagens... Precisa, gata, né? Você vai chegar nesse precisa e momento. Eu preciso muito, chegar. e muito. Eu preciso. Porque eu sei que aí eu vou estar mais feliz. Porque assim, eu recebo mensagens no domingo, 10 horas da noite, bom dia. Eu falei, nossa, aí eu comecei a entender, já era pra eu responder na segunda. Isso, o A cliente pessoa já tá tá esperando que você garantindo, não vai responder pra ele. Imagina. Ele já tá garantindo Já tá que você garantindo. vai responder na segunda. Isso mesmo. Aí falta eu trabalhar essa parte ainda, porque eu tenho essa. Aí vem isso, que eu gosto muito de ajudar as pessoas, só que não tá muito bom pra mim. Quando eu não coloco esses limites, né? Então agora não é o momento. E se eu estou. Onde funcionou muito foi nas nossas férias, que empresário também tem dificuldade de tirar férias, né? Total, sim. Mas aí a gente também aprendeu que é necessário tirar e que assim... Muito. Então nós temos o nosso mês, os filhos ajudam. Quando é as férias deles, eu preciso sair. E aí o celular tem que parar. E vocês saem de férias juntos ou saem de férias um do outro? Não, é junto, é junto. Thaísa, me explica hoje como que é a tua sociedade. Tá, e por que teve decidiram. uma história antes que você não Então conhece. vai, então conta. Que é, ó, uma coisa que ela falou perfeito, é divisão de papéis. Sim. Isso é necessário porque cada um tem sua área de atuação e tem facilidade para uma coisa e não tem para outra. Então eu preciso ter essa confiança mútua de que naquilo ele é melhor e outras coisas eu que sou melhor. Então a gente vai se unir forças, se complementar. Férias eu já desisti. Então assim, por mais que a gente viaje, etc., não existe como eu trabalhava no banco que você desliga e acabou o 30 mundo, não dias. quero saber. Não dá mais, né? Então isso eu já acostumei, porque eu tenho quase 10 anos que eu tô nessa parte de empresa. Mas antes dele ser meu sócio, eu já... Porque assim, vamos lá. Na parte de investimento, ele já foi meu funcionário. É mesmo? Sim. Então, assim, veja, é uma coisa que ele não entende nada e que eu precisava de alguém para me ajudar num operacional X que ele não conhecia. Que interessante. Então, a gente tentou essa dinâmica durante um tempo. E não posso dizer que não funcionou, porque funcionou até certo ponto, até a gente falar, cara, agora eu preciso de ir mais além e não é a praia dele. Então... Beleza. E nisso veio junto a parte de ter outro negócio de outra área, né? Que eu chamo de trabalho depois do trabalho.
que aí é mais a praia dele e que eu tô entrando na parte financeira e tudo mais, mas que eu não tenho noção da parte técnica. Eu não entendo nada de cozinha, eu não sei nem fazer um ovo. Ah, é? Porque vocês têm sociedade num outro negócio. Num outro negócio. Na minha empresa, ele não é meu sócio, então ele foi meu funcionário. E é engraçado que ele brinca e fala que quando a gente decidiu que eu ia ter outra pessoa pra trabalhar comigo, etc. Ele fala, ela me demitiu. Ele falava. Eu ia perguntar isso. Ele fala, ela me demitiu. O marido. Ele conta pros amigos, ela me demitiu, então agora ele tá totalmente voltado pra outra parte e do qual o know-how dele é muito maior. Então os papéis se inverteram, né? Então assim, nisso aí eu não entendo nada, eu sei de uma parte financeira de uma empresa, mas eu não entendo nada de cozinha. Então as coisas foram se complementando. Mas definir papéis é muito importante, confiança no outro é muito importante. Fundamental. Isso pro casamento, no final das contas, né? Por isso que eu falei, casamento já é uma sociedade, né? E agora essa parte de divisor de tempo, né? De estar falando de trabalhar domingo, etc. É preciso um limite para preservar os momentos de família mesmo. E nisso, realmente, os filhos ajudam a relembrar de que, olha, existe vida além do trabalho, né? Sim. Então, é uma parte mais difícil. O meu calcanhar de Aquiles ainda é esse, assim, de conseguir parar um pouco, mas de final de semana, esquece. Não pode atender, senão a gente acaba num looping eterno disso. Mas sobre você falou que teve uma experiência não tão boa assim. Eu acho que isso também traz aprendizado, de você entender o que rolou ali que não foi bacana, né? O que aconteceu que, de repente, se fosse surgir de novo, eu não faria do mesmo jeito. Não, né? E ouvir de vocês, né, essa questão da divisão de papéis ter muito claro. A gente não tinha, então virou um bolo que todo mundo queria resolver tudo por uma boa... querendo melhor, mas... Só que não dá certo. Assim, Ninguém resolvia nada. Ninguém resolvia nada. Agora temos um caso aqui de uma sociedade. Um case de sucesso. Um case de muito sucesso. Quantos anos sociedade? Eu estou com ele em sociedade da empresa desde 2007. Abril de 2007. Quase 20 anos. Tá. Por que vocês decidiram, né, essa sociedade e quais são os maiores desafios? Que ele possa ouvir, tá? Sim. Não, ele vai validar. Eu entrei na sociedade por uma necessidade. Okay. A clínica precisava de alguém para tomar a frente e ter um comando, porque Vocês já ele eram é técnico. Casados. Sim. Ele é muito técnico, então ele faz as cirurgias e o técnico é técnico. Ele é o operacional da clínica, né? Então é o cara que faz a cirurgia e que coloca a coisa para funcionar. Mas o administrativo acabava ficando em várias mãos. Então, todo o processo, tudo que precisava ser feito, contabilidade, tudo isso estava meio que disperso. E aí, ele falou para mim, o que você acha de ir lá para a clínica? Nossa, na hora eu achei o máximo, né? Falei, ok, né? Vamos lá, porque eu já estava na clínica, mas numa outra função, numa sala só minha, onde eu tinha o comando daquele meus metros quadrados. E aí eu falei, ok, né? Vou assumir. Achando que ser empresária era o uau, né? Ok. Entrei na sociedade, chorei muito. Várias vezes me trancava naquele banheiro, porque aí ele estava à frente até então, comandando todas as mãozinhas que estavam lá. E aí eu cheguei e eu entrava às vezes em embates, né? Não, a gente precisa decidir isso daqui, isso aqui precisa ser feito, assim não tá bom, assim não tá funcionando. E muitas vezes ele não aceitava. Mas não para gerar um confronto, mas porque ele não estava acostumado nem com a minha presença ali. Sim. E eu chorava bastante por conta disso. Até que um dia a gente teve uma conversa muito séria. Ele falou assim, você precisa entender que eu não tô acostumado a te ver lá dentro. Para mim, você está num outro ambiente e não nos negócios. E foi assim, uma conversa... Então você era a esposa, né? A esposa. Então foi um momento assim muito revelador. Não foi como você, né? Que vocês estavam alinhados desde o começo, desde antes da empresa. Eu cheguei com a coisa funcionando, com toda a engrenagem funcionando, com alguns problemas, e eu fui ali meio que para salvar alguma coisa, né? E quando eu chego para resolver com a experiência que eu tinha de clínica, porque eu fui funcionária numa outra clínica, e então ele não conseguiu dividir, aceitar, né? Ele não conseguiu separar a sócia com
a esposa. E eu também, porque aí quando a gente ia embora, eu carregava alguma coisa que ele tinha falado atravessado. E aí eu já ia emburrada no carro. Eu queria saber disso. Quando tem embate lá, Tainara, no final você vai me falar se você quer ter uma sociedade com o marido ou não, tá? Pelo que eu tô escutando. Quando tem aquele embate lá no ambiente de trabalho, porque tem, gente. Se a gente tem, né? Como é que vai pra casa? Então, hoje não tem mais esse embate. Não, hoje não tem mais esse embate, porque aí tudo que acontece. Não tem nenhum. Sério? Nenhum que o Marcelinho não ouça sobre o projeto que a gente está em paralelo. Mas é que assim, qual é o embate hoje? Quando eu seguro as coisas para acontecer. Tá. Ele é muito resolutivo. Ele quer tudo para ontem, e ele resolve. Tá. Aí é que tá. Eu já fico mais. Vamos ver isso, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver antes? Ele já quer tudo pronto para ontem. Mas hoje não tem mais um embate, hoje não tem mais esse confronto, mas aí é o tempo de sociedade, o amadurecimento, e hoje está muito claro os papéis de cada um. As coisas já estão uma engrenagem funcionando, né? E também se não tivesse, né, gente, 19 anos, vamos combinar que já tinha falido, né, gente? Me dizer que não tem embate. Não tem. Vocês também não? Não, eu tenho bastante embate. Não tem. Mas ainda tem, porque ela passou. Não, eu passei por vai pra todos. casa tranquilo e Vai. consegue mudar a chave? Então, isso eu acho que é o mais importante, porque assim, são embates na empresa. Então, assim, e claro, com respeito, né? Mas existem... Mas às vezes a gente tem vontade de matar a pessoa, com certeza. né? Assim, aí ele vai pra sala, eu vou pra outra, a gente não se fala naquele momento. Principalmente porque nós pensamos muito diferentes. Eu penso sempre A, ele pensa sempre B. Isso é bom pro negócio, não é? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É ótimo. Minha personalidade também com meu marido é muito diferente. E a gente acaba se complementando. Mas tem embates, mas eu acho que é que nem tem embate num casamento. Vamos supor, tem horas que você tá discutindo alguma coisa, mesmo no seu pessoal, que você vê que não adianta continuar discutindo. Vale mais a pena falar, tá, ok, vamos respirar, que agora já não tá mais nem isso que racional acontece, isso aqui. Thaís, é isso que acontece. É isso. A gente já tem o nosso time do A gente tipo... já, e assim, fica é sempre quietinha. Tá, eu não consigo falar mais sobre isso agora. Tipo assim... Aí esse tempo de respiro... Esse aí a chum dela pessoa já deu pra gente bem entender como é que ela faz. São a sociedade, a parte brava, são elas e eu, entendeu? Olha, eu sou mandona, mas... Jura? Gente, Eu acho ela bem parecida comigo. Mas nem sempre. Eu não sou esquentada, mas eu não sou esquentada. Então, apesar de eu ser mandona, quem assim, exalta muitas vezes é ele, ele é coração o tempo inteiro. Então, ele já aprendeu, graças a Deus, terapia, muito obrigada. Ele já aprendeu, quando ele tá no ápice, ele fala, eu vou respirar. Tipo assim, ele precisa sair. Seja no nosso pessoal, seja na empresa. E aí é legal, porque quando a pessoa para, até às vezes ele fala, putz, cara, tinha razão. Ou, se eu falar desse jeito, ela vai entender melhor. Ou, e aí a coisa volta melhor. E aí, como o casamento é sociedade, se a gente conseguiu fazer engrenagens e andar no relacionamento, na empresa acaba sendo uma consequência. São Acaba sendo problemas meio diferentes. parecido a forma de lidar, sim, né? a forma de lidar. Porque é a pessoa, a gente aprende a lidar com as pessoas no trabalho, porém no trabalho, às vezes a gente tem um pouco mais de cautela, não é? Com o outro, quando não é alguém, até família, né? Quando você vai ter alguma coisa. Eu já tive com a minha mãe. Minha mãe teve loja, eu trabalhava na loja com a minha mãe. E a gente desfez, porque eu falei, não vai dar certo. A gente vai começar a brigar enquanto mãe e filha por coisas que não faz sentido. Porque eu também tinha um pensamento, ela tinha outra. Eu morava em São Paulo, ela em Santos. Ela queria uma coisa, eu queria outra. Eu falei, mãe, não dá. Deixa eu ser feliz fazendo minhas coisas, você é feliz fazendo as suas. E ponto. E eu ainda brinquei, né? Porque eu falei, mas eu vou sair, o negócio vai pra baixo. Dito e feito. Eu saí, foi, a loja fechou. Olha, mas aí, A gente é só um pouco mandona aqui, entendeu? Eu tava certa. Então, é a gente, né? Eu sabia que não ia dar certo. Então, assim, eu tô entendendo. Eu já pensando nisso, aí já vem a pergunta, teria alguma coisa com o marido? Não. Não teria. Eu também não. Eu, por escolha, livre, espontânea vontade, veja bem. A vida vai levando a gente. A vida vai levando. A gente, assim, as coisas se apresentam de um jeito que fala, pô, sim, não, vamos fazer isso. A minha vida inteira eu não tive isso, né? Eu fui a vida inteira trabalhando em empresa. Eu tô falando isso agora, né? Pode ser que daqui a algum tempo. Muito tempo a gente vê. Nunca é muito tempo. A Mas gente tá hoje não. vendo já pra ter um outro negócio. Sim. Com certeza eu teria. Porque pra gente dá muito certo. Eu também teria. E eu sinto muita confiança. A gente já tá muito conectado profissionalmente também. Então, não consigo me ver fazendo
abrindo uma outra empresa, um outro segmento, alguma coisa que a gente tá sempre assim de olho, e ele não fazendo parte disso. E aí Mas você já percebeu que quando dá certo, uma empresa familiar, dá muito certo. Porque aí acaba virando o suporte do outro também. Então, assim, você compartilha as alegrias e as tristezas com a mesma pessoa. Isso, por um lado, também é muito bom, né? Se tá dando muito certo, tá dando muito certo pra nós dois. Mas se tá dando errado pros dois. Vamos ver o que a gente faz. Os dois vão querer fazer o melhor pela empresa. Porque é algo pra sua família, né? Eu acho que a confiança de você ter alguém que você ama. Sim. Você podendo abrir ali o teu coração. Porque, né, gente, não é todo dia que tá tudo ok, né, na empresa. Então, você abrir o seu coração pra pessoa que você ama, compartilhando ali, né, as dificuldades. Único, né? E as dificuldades que nós temos enquanto profissional. Que ninguém é 100% perfeito 100% do tempo. Ivan, eu já conheci uma mulher que se separou do marido, mas continuou o negócio. Eu também conheço casos assim. Também conheço. Continua o negócio. E assim, um spoiler bem da vida pessoal pra vocês, que eu falei, né? Atualmente estou namorando e estou estudando um negócio, assim. Mas aí, é um negócio que é completamente fora da minha área de atuação e completamente fora da área de atuação dele. Também ser novo pros dois. Atuar junto. E aí, o que eu gostaria de pedir pra vocês, três? Cria um curso online como trabalhar seria muito em sociedade com seu marido, gente. Vocês estão perdendo tempo e deixando dinheiro na mesa. Eu estaria inscrita. Olha aí. Gente, é um financeiro. Tá vendo? Ó, já dei, acabamos de criar uma empresa em sociedade. Olha eu aí. entro como sócia, então, tá? Eu faço logo. Muito bom. Eu faço a logo. Pronto, resolvido. Toda a estratégia de imagem. Gente, programa maravilhoso, que delícia. Nem conseguimos falar muito de parcerias, mas eu acho que casamento, sociedade, não deixa de ser uma grande parceria. Com certeza. Com certeza. Thaísa, obrigada. Eu que agradeço. Pela presença. Adorei. Tainara. Obrigada, Ivan. Obrigada, Eu que parabéns agradeço. pela história de vocês de sociedade. Marcela, obrigada pela presença, pela parceria também dentro do seu negócio. Eu me sinto muito feliz. Deixa o seu recado final, convida as pessoas também para conhecerem o teu Obrigada, negócio. Vanessa. Obrigada pelo carinho. Eu convido a todos a conhecer a Pura Água e Ar-Condicionado. Beba e respire saúde. Então, esse é o que ela falou, que ela respira saúde, me veio na hora. E que possa conhecer produtos e serviços que vai trazer mais conforto, vai com certeza colocar água na sua rotina, no dia a dia, o quanto é importante para a saúde num todo, pele, cabelo. Então pode contar comigo, né, nesse quesito. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo pra vocês. Toda terça-feira tem Tricotar com essas mulheres incríveis. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.